Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Vitor, tá? Vamos continuar então o nosso conteúdo aqui, ó, da segunda série, tá? Sobre calorimetria. Nós começamos algumas aulas atrás, tá bom? Veja bem, o próprio nome já está te falando aqui, tá? Calorimetria é o estudo do calor. Calor a gente já sabe, né, que é aquela forma de energia em trânsito de um corpo para o outro, sempre que entre eles haja diferença de temperatura, né? Essa é a definição específica do que é o calor. Só que dentro da calorimetria a gente divide o calor de duas formas diferentes. Quais são os dois calores que existem? O calor sensível e o calor latente, tá? A grosso modo, você vai imaginar o seguinte, olha, o calor sensível é aquele calor que muda a temperatura. Temperatura. Esse é o calor sensível. Todo calor, tá, que você dá para um corpo, ou que retira dele, e que o único efeito que acontece sobre ele é a mudança de temperatura, nós chamamos aquele calor que saiu ou que entrou do corpo de calor sensível. Tá? Agora, quando a gente tem um calor, uma forma de calor, né, onde ela muda o estado físico da matéria, tá? Nossa, ficou feio aqui, vamos reescrever. Ó. Ela muda o estado físico. Professor, o que é mudança de estado físico? Pessoal, é mudar entre o estado sólido, entre o estado líquido ou o estado o quê? Gasoso, tá? Se houver mudança de estado físico, de sólido para o líquido, líquido para o gasoso, né, ou gasoso para o líquido, ou qualquer uma dessas transformações de estado físico, nós falamos que aquele calor que foi cedido ou retirado do objeto, ele chama-se calor latente, tá? Então, basicamente, são esses dois tipos de calor que existem: calor sensível e calor latente, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, onde você vai perceber, tá, que os dois calores existem e vão sempre existir basicamente juntos, né? Imagina comigo aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, olha, eu vou pegar um recipiente, tá, que contém apenas gelo, gelo, tá? Esse gelo, esses cubos de gelo aqui, ó, que eu estou colocando para vocês, tá? Vamos supor que eles se encontrem a uma temperatura aqui, ó, de menos 20 graus Celsius. Né? Você tirou lá do seu freezer e eles estão a menos 20 graus Celsius. Tá? Perceba, eu vou deixar ele, né? Eu vou pegar esse gelo e vou deixar ele sobre a mesa. Tá? Vou colocar ele em cima da mesa e deixar ao ambiente, ao ar livre. Né? O que a gente espera que aconteça com esse recipiente com cubos de gelo? A gente espera que o gelo, depois de um certo tempo, ele derreta. Concorda comigo? Né? Mas qual é o processo que está acontecendo aqui? Vamos entender melhor. Né? Olha, depois que você deixa ele um certo tempo sobre a mesa, né, você vai perceber, tá legal? Que vai ter cubo de gelo, tá? Só que eu vou ter o que? Água líquida também, não é verdade? Eu vou ter os dois aqui nessa situação, né? Depois, se você deixar mais um certo tempo, se você continuar observando aí, ó, o que vai ter acontecido? Né? Eu vou ter água líquida apenas, não é verdade? Apenas água líquida. Vamos tentar identificar os tipos de calor que existem nessa situação aqui, ó, quando o gelo, né, vai derretendo aqui, ó, tá certo? Então, se ele está a menos 20 graus Celsius, é certo que ele não está a mesma temperatura no ambiente, concorda comigo? A temperatura do nosso ambiente aqui, ó, ela deve girar algo em torno de 25 graus Celsius por aí, né? Então, uma temperatura bem maior que a temperatura do gelo. Então, o que o ambiente vai fazer com esse gelo? Né? O ambiente está mais quente que o gelo, tá bom? Então, o ambiente vai começar a ceder o que para o gelo? Calor. Né? O ambiente começa a ceder calor para o gelo, tá certo? Calor, tá? A gente vai utilizar a letra Q para representar o calor aqui, ó, tá bom?
Então, vou colocar aqui, ó, ao invés de calor, vamos corrigir aqui, ó, vamos colocar Q1. Tá? É o calor que o ambiente está dando para o gelo. Né? Só que o gelo ele não derrete direto, não é verdade? Ele leva um certo tempo para começar a derreter. Então ele estava a menos 20, tá certo? Aí o que aconteceu? O ambiente deu calor, deu calor, deu calor para ele, tá certo? Até que ele chegue a uma temperatura de 0 graus Celsius, né? À medida que ele chega a uma temperatura de 0 graus Celsius, o que acontece? O gelo começa a derreter, né? Porque a gente sabe que a temperatura de 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, né? Então o gelo começa a derreter a 0 graus Celsius. Né? Então, novamente, aqui a gente tem o ambiente, temperatura ambiente 25 graus Celsius, né? Não vai mudar. O que vai acontecer? Há diferença de temperatura? Existe. Então, o ambiente continua fornecendo calor para quem? Para o gelo. Né? E esse gelo ele começa a derreter. Perceba, ele está derretendo aqui. Ó, tá? Então, aqui eu tenho outro tipo de quê? De calor. Tá certo? E esse calor que é dado para o gelo aqui, ó, tá certo? Ele não vai fazer com que o gelo mude de temperatura. Tá certo? Ele simplesmente vai fazer com que o gelo derreta. Né? Então, esse calor que está sendo fornecido pelo ambiente aqui, ó, ele simplesmente está fazendo o gelo derreter. Ele não está aumentando a temperatura da água. Tá? Agora, a partir do momento em que você tem, né, a partir do momento em que você tem a água, tá, a uma temperatura igual aqui, ó, né, vamos supor que ela já tenha igualado a temperatura, tá? A partir desse momento aqui, ó, tá certo? Foi dado calor, continuou sendo dado calor aqui para a água que derreteu, né? E ela chegou à mesma temperatura de quem? Do ambiente, tá? Então você percebe nesse exemplo aqui, ó, o seguinte: as duas formas de calor, né, tanto o calor sensível quanto o calor o quê? Latente. Vamos qualificar eles aqui, ó, tá? Eu separei os três aqui. Vamos colocar aqui, ó. O calor número 1, ele é calor do tipo o quê? Sensível, né? Por que ele é calor do tipo sensível? Porque ele está fazendo com que o gelo vá de menos 20 graus Celsius, tá? Ele vai de menos 20 graus Celsius até quanto? Até zero, tá? Esse calor é chamado de calor sensível, tá bom? Agora, esse calor aqui, ó, que está fazendo o gelo derreter, ele não é mais calor sensível, ele é calor o quê? Latente, tá? Então o ambiente vai continuar fornecendo energia térmica, tá certo? Só que a temperatura do gelo não vai mudar, né? Vai continuar 0 graus Celsius até que todo o gelo tenha sido derretido em água, tá bom? E aí, a partir disso, quando a última grama, a última gota de gelo derreter, tá certo? E virar água líquida, aí sim, aí eu tenho calor o quê? Sensível novamente. Por quê? Porque eu não vou ter mais mudança de estado físico, né? Eu já vou ter passado do estado sólido para o estado líquido, água sólida, gelo para água líquida, né? E a água líquida agora ela vai aquecer de 0 graus Celsius até quanto? Até 25, até se igualar à temperatura de quem? Do ambiente, né? Então, fica claro para você aqui, ó, todos os tipos de calor que nós temos, tá? Tanto o calor sensível quanto o calor latente e aonde eles existem, tá certo? Eu quero mostrar para você agora como que eu poderia representar essa situação exemplo aqui, tá bom? Como é que eu mostraria ela para você? Colocando num gráfico. Como é que ficaria esse gráfico? Né? Vamos dar uma olhada aqui então? Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico? Pronto, pessoal, já coloquei aqui para vocês, tá? Como é que a gente vai fazer essa representação gráfica, tá bom? Vamos observar aqui então a situação é a seguinte, ó. Eu vou ter um gráfico, tá legal? Esse gráfico que eu quero mostrar para vocês é um gráfico de temperatura, tá? Vamos colocar em graus Celsius, tá certo? Por tempo, ou seja, como é o comportamento desse gráfico aqui,
tá? Da temperatura da água à medida que vai passando, né? À medida que o tempo vai passando. Então imagine o seguinte, ó, no início, qual que era a temperatura da água? Menos 20 graus Celsius, certo? O que vai acontecer aqui, ó? Essa temperatura aqui, ela vai começar a subir. Por que ela vai começar a subir? Porque eu vou começar a fornecer calor, né? Vou fornecer calor para a água, tá certo? Então, até que ela atinja a temperatura de quê? De 0 graus Celsius. Então, aqui, ó, nessa situação, há fornecimento de calor sensível, tá bom? O que vai acontecer? Nesse momento aqui, ó, que a água atinge a temperatura de 0 graus Celsius, tá legal? O que vai acontecer aqui, ó? Ela vai permanecer constante. E ela permanece constante até quando? Né? Até quando que ela permanece constante? Até quando ela deixa de ser totalmente sólida e passa a ser totalmente o quê? Líquida. Né? A partir desse momento, ela começa de novo a aumentar a sua temperatura. Então, todo o calor que foi fornecido aqui, ó, nessa etapa, nós chamamos de calor latente. Porque aqui, ó, houve mudança de fase, não é verdade? Aqui teve mudança de fase, mudança de estado, tá bom? Ó, mudança de estado, tá legal? Então, aqui é calor latente, tá? E a partir daqui, ó, a água vai começar a aumentar a sua temperatura, né? E no nosso caso ela parou até 25 graus Celsius, né? Porque foi aonde a gente imaginou a situação. E se a gente tivesse imaginado uma outra situação, aonde eu fervesse a água, né? Ela continuaria o quê? Aquecendo. Na verdade, ela continuaria aquecendo até ela começar a fazer o quê? É começar a evaporar, não é? Em torno aqui, ó, de 100 graus Celsius, na verdade, em torno de 100 graus Celsius, ela começa a ferver, tá? Então, todo o calor que foi fornecido aqui, ó, para que a água líquida saísse de 0 até 100 graus Celsius, também é calor o quê? Sensível, aumenta a temperatura, né? Então, aqui a água é líquida. Quando eu continuo aquecendo a 100 graus Celsius, ela começa a se tornar o quê? Vapor, né? Até que toda a água líquida transforme-se em vapor, tá legal? O calor que é fornecido para ela aqui, ó, é chamado também de calor o quê? Latente, porque aqui de novo nós temos mudança de estado, tá? Mudança de estado físico, tá certo? Então tá aqui, ó, mudança de estado. E se você continuasse aquecendo o vapor, ele continuaria aumentando a sua temperatura, aí infinitamente, né? E todo o calor que você fornecesse aqui nessa situação, ele também seria o quê? Calor sensível, tá? Então a representação gráfica, tá, da mudança de temperatura com o tempo, ela é dada assim e vai te mostrar exatamente isso. Aonde existe calor sensível e aonde existe calor latente. Olha o calor latente aqui, ó. Sempre vai existir na mudança de estado físico, tá? E o calor sensível sempre existe quando a temperatura aumenta ou diminui, tá certo? Então perceba que aqui, ó, você vai ter calor latente sempre que a curva temperatura versus tempo ela for constante, tá? Sempre que ela for constante aqui, ó, eu tenho fornecimento de calor latente. E se ela for crescente ou decrescente, né, esse calor que é fornecido aqui sempre vai ser calor o quê? Sensível, tá bom? Sempre vai aumentar ou vai diminuir o quê? A temperatura, tá? Essa daqui então é a representação gráfica, tá certo? De como que você representa, né, a temperatura versus o tempo, tá certo? De aquecimento, de resfriamento de uma substância, tá bom? E por fim, eu quero mostrar a representação numérica, né? A representação numérica. Como é que a gente representa numericamente o calor sensível e o calor latente, tá? Nas semanas anteriores nós vimos que o calor sensível
ele é calculado como, tá? Ele é o produto entre a massa da substância, o calor específico e o delta T. Massa, calor específico e delta T, tá certo? Aqui pra gente, ó, as unidades padrão são caloria, unidade de massa, quilograma, a unidade de tempo, grau Celsius, e a unidade do calor específico, né? Caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Os padrões são esses, né? Claro que você pode ter uma variação ou outra aí, mas em geral você trabalha desse jeito, tá? Então esse aqui é a equação fundamental da calorimetria para você calcular o calor sensível envolvido em transformações físicas, tá? E eu quero te mostrar aqui hoje como que se calcula o calor latente, tá? Ora, professor, será que eu vou ter delta T, né? Será que eu vou ter delta T aqui também no calor latente, né? Fica uma dúvida aí. Olha, eu vou afirmar para você que a gente não vai ter delta T aqui, tá? É um fato, tá legal? O calor latente ele só depende de duas coisas, da massa da substância e desse carinha novo aqui, ó, tá? Quem que é esse carinha novo aqui, esse L, tá certo? Ele é o latente, calor latente de fusão ou vaporização, tá? O que significa isso, professor? O que é calor latente de fusão, de vaporização? Como assim? Né? A sua unidade aqui, ó, vai ser o caloria por grama, tá certo? Tá ok? Tá bom? Pessoal, só corrigindo aqui, ó, eu coloquei errado aqui agora que eu percebi, a unidade de massa é grama, tá? Padrão de massa é grama, para manter aqui, ó, tá certo? Então veja bem, olha só, como é que a gente fica, por que ela é assim? Por que não tem delta T aqui multiplicando, né? Perceba o seguinte, olha, quando você tem calor latente, a temperatura muda. Olha o gráfico aqui, ó. A temperatura permanece constante, turma, ela não muda, né? Então não faz sentido ter variação de temperatura aqui, não faz sentido ter, né, uma temperatura maior ou outra menor depois. A temperatura vai permanecer constante, tá? Então o que acontece? O quanto calor você tem que dar ou retirar para uma coisa congelar ou ferver, por exemplo, vai depender somente da massa, não é? O que você acha que congela mais rápido? 1 litro de água, 1 litro de água, tá? Ou uma gota de água? Quem vai congelar mais rápido, né? É claro que a gota de água congela muito mais rápido. Por quê? É muito mais fácil eu tirar a energia térmica de uma gota de água do que de 1 quilo, do que 1 litro de água, na verdade, né? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo você tirar calor de uma gota de água, porque a massa dela é muito o quê? Menor. Tá? A massa dela é muito menor, tá bom? Então, quando a gente falar de calor latente, tá? As unidades são essas, padrões caloria, grama, corrigindo o que eu falei anteriormente, tá? E aqui, ó, do calor latente, caloria por grama, tá? Esse aqui, ó, o calor latente de fusão ou de vaporização, tá? Ele vai ser sempre o quê? Um valor tabelado, tá? Quando não for necessário descobrir ele, ele vai ser informado para você. Ele é um valor tabelado, tá? Você já consegue conhecer quanto que vale o calor latente de determinada substância, a não ser que ela seja perguntada, né? Aí eu vou te fornecer justamente quem? O valor de quanto calor eu estou fornecendo, quantas calorias eu forneci para ele aqui, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês uma série de 3 atividades aqui para que fique claro o emprego, tá, de cada um desses calores aí, né, em alguns fenômenos físicos que a gente pode observar no nosso dia a dia, tá bom? Vou puxar a tela aqui para baixo para a gente continuar. Vamos lá. Pronto, turma, vamos continuar aqui, ó. O exemplo número 1, ele vai falar assim para a gente, ó. Perceba o seguinte. Ele fala aqui, ó. Inicialmente em estado líquido, um corpo com massa igual a 40 gramas é resfriado e avança e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é de 1.200 calorias, determine o calor latente de fusão desse corpo. Olha só,
Então eu tinha um corpo qualquer, um objeto qualquer, tá legal? A massa dele foi informada 40 gramas, tá? Aí ele fala, ó, ele é resfriado. No momento em que ele é resfriado, pessoal, o que está acontecendo? O calor está saindo dele. Concorda comigo? O calor sai, tá? Então ele perde calor para o ambiente, tá certo? E a quantidade de calor que ele perdeu para o ambiente vale quanto? 1.200 calorias. Então ele perdeu 1.200 calorias para o ambiente. Aí a pergunta que fica é a seguinte, olha, qual é o valor do calor latente de fusão dele? Né? Qual é o valor do calor latente de fusão? O L. Né? Então aqui está tranquilo. Ó. A gente sabe que o calor latente ele é a massa do objeto do corpo vezes o calor latente, ou de fusão ou de vaporização. Né? No nosso caso aqui, ele falou que foi retirado do corpo 1.200 calorias, 1.200 calorias, né? Falou que esse corpo tem uma massa de 40 gramas, só sobra quem para eu encontrar? O calor latente de fusão, não é verdade? Então veja bem, olha, a massa está em gramas, ok. O calor que foi retirado está em calorias, está ok também. Então não preciso mudar nada, né? Ó, só preciso fazer o seguinte, o 40 está multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Né? Eu vou dividir aqui, ó. Vou colocar o símbolo correto aqui. Ó. Ele vai dividir. Então vai ficar 1.200 dividido por 40 é igual ao calor latente de fusão. Então o calor latente de fusão quanto que é? 120 dividido por 4, 30. Qual a unidade disso aqui? 30 calorias por grama. Tá? O que isso aqui significa, né, de forma qualitativa? Ora, a cada grama desse material que eu tiver, cada graminha que eu tiver dele, tá? Eu tenho que dar quantas calorias para ele congelar, para ele virar estado sólido, né? Que a gente está falando aqui de um problema onde ele vai alcançar do líquido e vai alcançar o estado sólido, né? Então, para cada grama desse material solidificar, eu tenho que tirar quantas calorias dele? 30. Né? Esse é o significado físico do calor latente de vaporização, de fusão, de solidificação. Tá? Então, a cada 30 calorias que eu tirar de 1 grama do material, ele vai fazer o que? Ele vai congelar, vai passar para o estado sólido. Tá bom? Então, esse aqui ó, é o nosso exemplo número 1. Bem simples. Né? Como que se aplica a equação do calor latente? O calor latente é bem mais simples do que o calor sensível. Tá? Vou mostrar agora o segundo exemplo, onde ele vai envolver a representação gráfica, um gráfico um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhadinha nele aqui então. Pronto, pessoal. Continuando aqui no segundo exemplo então, tá? Vamos lá, ó. Ele fala o seguinte: o gráfico da quantidade de calor absorvida por um corpo de massa 5 gramas, inicialmente líquido, em função da temperatura em uma transformação sofrida por esse corpo é dado pela figura. Né? Então está falando o seguinte, olha, eu tenho um gráfico de quantidade de calor em caloria, tá? Por temperatura em grau Celsius, ou seja, quanto calor foi fornecido para o corpo que estava a uma certa temperatura. A pergunta que ele faz é o seguinte, qual é o calor latente de mudança de fase? Se ele quer saber o calor latente, ele quer saber quem é o L. Tá? Vamos olhar para o gráfico aqui e identificar aonde que a gente tem calor latente. Né? Olha, aqui ó, eu estou percebendo que ele começa a 0 graus Celsius, sua temperatura vai o quê? Vai aumentando, concorda comigo? Ó, se eu estou andando para a direita, a temperatura está aumentando. Então, entre esse ponto e esse, eu tenho calor sensível, então não me interessa. Entre esse ponto e esse aqui da frente, eu percebo que a temperatura também está fazendo o quê? Ela está aumentando, tá? Então é calor sensível, não interessa para a gente. Agora, quando eu observo aqui, ó, que eu estou marcando em azul, né, entre esses dois pontos aqui, eu tenho justamente o que? Fornecimento de calor latente. Por quê? Porque a temperatura não mudou. Tá vendo aqui, ó, que ela permanece 100 graus Celsius? Sempre aqui, ó, tá? Ela vai permanecer 100 graus Celsius. Quanto calor que foi dado para o corpo nessa situação, né?
Está aqui no gráfico, ele está dizendo para você, ó. Eu tinha dado 100 calorias até aqui, daqui para cá eu dei mais 100, porque ele foi até 200, né? Então, quanto calor eu dei? 200 menos 100 que eu já tinha. 200 menos 100 é igual a 100, tá? Então, pronto. Agora eu consigo calcular o calor latente de mudança de estado, né? Então, ele coloca assim, ó. O calor latente é igual a massa vezes o calor latente de mudança de fase, tá certo? Quanto que vale esse carinha aqui, ó, que nós obtemos ali pelo gráfico? 100 calorias. Qual é a massa que está sendo qual é a massa do corpo, né, que está absorvendo essa quantidade de calor? 5 gramas e o calor latente de mudança de fase, né? Então ficou simples, ó. Esse 5 vai passar dividindo. 100 dividido por 5 é igual a 20 unidade calorias por grama, tá legal? 20 calorias por grama, ou seja, a cada grama desse material eu tenho que fornecer ou retirar 20 calorias de energia térmica para que ele mude de estado físico, né? Então eu também posso ter problemas de calorimetria que envolvam justamente o que? A análise de gráfico, tá? Então esse gráfico aqui, ó, quantidade de calor versus temperatura, tá? Ele pode aparecer dessa forma ou temperatura versus quantidade de calor, né? Ele pode aparecer assim para você, ó, a quantidade de calor aqui e o tempo aqui, ó, o tempo, perdoe, a temperatura, né? Então, observe sempre o gráfico que você tem para você retirar as informações corretas. Observe se aqui no calor não é quilocaloria, tá? Quilocaloria, ou se tem ou se não tem esse prefixo. Isso vai ser sempre importante, né, na hora de você resolver alguma questão, tá bom? Então esse aqui é o segundo exercício que eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos partir para o terceiro e último aqui, ó, sobre o calor latente. Vamos lá, vou apagar esse aqui para a gente colocar o próximo. Pronto, turma. Exemplo número 3 aqui então, já está na tela, tá? Vamos resolver ele aqui então, tá? Ele é um exemplo, pessoal. Ele vai envolver mais aquele conceito que nós falamos lá no começo do gráfico de temperatura versus tempo, tá? Mas que dá para a gente identificar perfeitamente onde que existe calor sensível e latente e as suas diferenças, tá bom? Ele fala o seguinte, ó. O gráfico ao lado representa, em função do tempo, a leitura de um termômetro que mede a temperatura, tá legal? Em graus Celsius, tá certo? De uma substância inicialmente no estado sólido contida em um recipiente. Então, no início, essa substância era o quê? Sólida, tá? No início. Aí ele fala o seguinte, ó, o conjunto é aquecido uniformemente numa chama a gás a partir do instante zero. Depois de algum tempo, o aquecimento é desligado, né? Aí ele pergunta para a gente aqui, ó, a temperatura de fusão da substância é em graus Celsius quanto, tá? Para você ter noção, eu vou colocar aqui para você, ó, os valores que estão aqui, para que você consiga verificar melhor. Olha só, aqui está 45, 50, 55 e 60 graus Celsius. E aqui os tempos, né? O tempo não vai importar muito para a gente. Então perceba o seguinte, olha. Então eu tenho o gráfico, tá? Temperatura versus tempo, tá? Versus tempo, tá certo? O tempo aqui ele está dado em minuto, tá bom? Agora olha só, turma, vamos marcar de azul aqui no gráfico, tá? As regiões onde a gente sabe que existe calor sensível, onde tem mudança de temperatura, tá? Olhando para o gráfico temperatura versus tempo, tá? Só vai ter mudança de temperatura quando o gráfico é inclinado, ou seja, quando ele for crescente, ou seja, aqui, aqui, ou quando ele for o quê? Decrescente, ou seja, quando ele diminuir, for para baixo, que é essa situação aqui e essa aqui, ó, tá? Então essa aqui, ó, tem calor sensível, 2 tem calor sensível e também. Agora vamos marcar de verde nesse gráfico aí, aonde tem calor latente, aonde tem mudança de estado físico. Aqui, do 1 para o 2, na verdade, ó, porque ele fica constante, e entre o 3 e o 4, tá? Somente nessas duas situações aqui, ó,
eu tenho o quê? Calor latente, tá? E olha só, esse calor latente aí, ó, tá legal? Ele vai corresponder exatamente à mudança de estado do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, não é verdade? Então aqui, ó, quando eu venho aquecendo ele aí, ó, que inicialmente estava no estado sólido, né? Então, olha, na situação número 1 aqui, ó, ele era sólido, tá? Na situação número 1 ele era sólido. Do 1 para o 2, ele ficou o quê? Tá? Ali tinha uma mistura de sólido com líquido. Tá legal? O 2, na situação número 2, quando ele está aquecendo aqui, ó, ele já é o quê? Ele já é líquido, porque ele mudou de estado físico, tá? Na situação 3, ele também é líquido, tá legal? Só que agora eu estou resfriando, ó, eu estou diminuindo a temperatura, tá certo? Entre o 3 e o 4, tá? Eu tenho uma mistura de líquido e de sólido, e a partir do 4, né, eu só tenho o quê? Sólido. Tá certo? Por quê? Porque ele congelou de novo, né? Ele era congelado, descongelou porque esquentou, aí resfriou de novo, congelou de novo, tá? Então aqui e aqui ocorre o quê? Tá? Calor latente, ou seja, mudança de fase, de estado, tá? Mudança de fase ou de estado, tá legal? Ou congela ou derrete, tá certo? Então, respondendo a pergunta dele aqui, ó, qual que é a temperatura de fusão? Ora, é a temperatura que está indicada aqui, ó. Tá? Se você olhar lá no gráfico, a temperatura que está aqui, quanto que é? É 50, turma. Né? 50 graus Celsius. Perfeito? Então, 50 graus Celsius é a temperatura de fusão, ou seja, é quando ocorre mudança de estado físico. Tá legal? E, logicamente, aí tem envolvido que tipo de calor, que tipo de energia térmica aí? É o calor latente. Perfeito? Tá bom, pessoal? Então a gente chega no final da nossa aula aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido o conceito de calor latente, tá certo? Quero que vocês façam nos seus cadernos aí, ó, um resumo, tá? De meia a uma página, tá? Façam no seu caderno aí, tá legal? E eu quero que vocês me enviem esse resumo, tá bom? Até sexta-feira, tá? Até sexta-feira pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou estar aguardando, tá? Vocês façam e me enviem, tá? Para contar com uma tarefa dessa semana. Na outra semana eu vou enviar para vocês, tá legal? Uma tarefa para que vocês resolvam e eu posto novamente a resolução das tarefas para vocês, tá bom? Então um grande abraço, bons estudos a vocês e qualquer coisa entre em contato comigo, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço.